Olá pessoal, dando seguimento, agora a gente vai tratar sobre as bases. E a gente convencionou lá no começo que a gente vai tratar as bases de acordo com o conceito de Arrhenius, aquele químico sueco de 1880. Né? Então, o que Arrhenius diz sobre as bases? São substâncias que em meio aquoso dissociam liberando OH-, a hidroxila ou oxidrila, né, os mais antigos, como único ânion. Né? Então, como exemplos, eu trouxe aqui a soda cáustica, NaOH, né, famosa, ela vai aparecer muito. Né? Hidróxido de magnésio, né, que é o antiácido, aquilo que vocês tomam quando você passam muito na comida. E o hidróxido de alumínio também, o OH, a LOH3, que também é usado como antiácido também. Tá? Essas substâncias, né, em meio aquoso, sofrem dissociação. Né? Elas dissociam. Lembram que lá nos ácidos havia uma ionização. Aqui é uma dissociação. Né? Porque trata-se de um metal. Né? Um metal, sódio é metal, magnésio é metal, alumínio é metal, um metal ligado a não metais. Então apenas eles se desassociam, estão próximos por forças elétricas, né, de cargas. Então em meio aquoso eles se desassociam, cada um vai para o seu lado ali, né? Então não existe uma ligação covalente que prenda eles, exceto num caso que eu vou mostrar depois, mas é uma exceção só. Tá, pessoal? Então cuidem aqui, ó. A gente começa já a lidar com isso aqui. O NaOH em água libera o cátion sódio mais hidroxila, uma hidroxila. Né? Percebam o cátion em sódio. O cátion sódio é do grupo 1A, é o grupo 1. Né? Todo mundo lá tem NOx mais 1. Para ficar um composto neutro aqui, né? Ele precisa que a outra carga seja menos 1. A oxidrila é menos 1. Então, está na condição de 1 para 1, NaOH. Quando se vai avançando, né, na descrição, a gente encontra voltando, que eu tive que parar, pessoal, um pouquinho aqui. Como é a situação de trabalho em casa dá nisso, né? Que é atender a filha, campainha, tudo ao mesmo tempo. Mas enfim, vamos lá. Quando aparece o magnésio, né? O magnésio ele está no grupo 2 da tabela, um alcalino terroso. Né? Então ele tem NOx mais 2. Né? Ele precisa para ficar neutro, outro lado negativo, menos 2. Né? Como a oxidrila é negativa, precisa de 2, então 2. Em água a gente vai ver que vai dar associar o cátion magnésio, né? Mais 2 oxidrilas. E assim por diante. O alumínio, né? O alumínio ele é um cátion que não está nos grupos 1 e 2, mas ele tem NOx fixo. A gente vai ver depois alguns exemplos de NOx fixo. E o NOx fixo dele é 3. Né? Então ele vai precisar de 3 oxidrilas para se neutralizar, vai ficar a molécula neutra. Em água desassocia, libera os 3, o alumínio cátion 3, né? E 3 oxidrilas, tá, pessoal? Dissociação. O exemplo, né, que é um exemplo. Então esse exemplo eu trago o hidróxido de amônio. Percebam que o hidróxido de amônio, né, é amônia gasosa que é borbulhada em água, né,
e vai dar o hidróxido de amônio. Vejam que não tem nenhum metal na composição, né, dessa base. Então, é uma base formada por átomos, né, que não tem metal. Então aqui ela não desassocia, né, ela ioniza. Um comportamento parecido ali com o do ácido. Mas enfim, isso é uma exceção à regra. Só que eu trago para vocês esse exemplo porque a base NH4OH, o hidróxido de amônio, ele é muito comum na química. Ele vai aparecer várias vezes, né? Ele é muito comum, né? Em presença de água, né, ela vai ionizar, né, liberando o cátion amônio. Tudo isso aqui vale mais um. E a sua outra carga, né, contra a carga hidroxila menos um, liberar, tá? Então eu digo porque ela é importante, porque ela tá, né, aquele amoníaco lá, o Ajax, aquele cheiro forte lá que existe, é o hidróxido de amônio, né, em água, que está ali desassociado, né? Amônio, esse íon amônio, ele tem esse poder bactericida, né? Vocês já devem perceber isso em algum lugar aí, né? O pessoal da área de saúde, coisa aí que tem que, né? Então você come, olha, aqui vem a amônia diluída, né? A amônia em água, que é o hidróxido de amônio, que exemplifica bem essa reação aqui. Então aquelas gotinhas para colocar em algum lugar ali para esterilizar, sabe? Então eu trago esse exemplo. Essa base é uma base conhecida, muito recorrente, ela vai aparecer para vocês durante a disciplina, tá? Vamos lá, eu sempre vou citar ela vai estar ali num cantinho porque ela é importante, tá, pessoal? Tranquilo? Chegamos à classificação, né? Assim como os ácidos, também temos classificação das bases, porém um pouco mais simples, penso eu. Elas são classificadas quanto ao número de hidroxilas. Aqui não tem pegadinha, né? Monobase, uma hidroxila. Olha aqui o NH4OH, uma hidroxila. De base, 2. Tribase, 3. Tetrabase, 4. Tá? Aqui o número visto ali é a classificação deles. Tá, pessoal? Aqui é tranquilo. Né? Depois a gente vai entrar nessa parte da nomenclatura que é um pouco mais carregada. Quanto ao grau de dissociação, né? Então a gente começa a pensar o quão forte é uma base. A literatura, né, a regra nos diz que as bases fortes com alto grau de dissociação pertencem ao grupo 1 e o grupo 2 da tabela periódica. Peguem a tabela lá, né? O grupo 1 é os alcalinos e o grupo 2 é alcalinos terrosos. Eles sofrem 100% de dissociação. Né? O grupo 1, 100%, e o grupo 2 é um pouquinho menos que 100%. Mas são fortes, são sempre considerados 100% de dissociação. Para nós aqui, grupo 1 e grupo 2, bases fortes, 100% de dissociação. Um exemplo claro que vocês têm em mente de base forte, né, é a soda cáustica, pessoal, NaOH. Professor, o senhor sempre fala nela, tá redundante. Não é que é uma base muito importante. Então ela vai estar em tudo que é exemplo, ela é uma base recorrente, ela é importante na química e na vida de vocês depois, no curso aí, ela vai aparecer. Ela não deve ter aparecido outras vezes. Tá? Então temos aqui o hidróxido de sódio, outra base forte é a que chama barrilha, né? O hidróxido de potássio, né? Muito usada para você que trabalha com piscina aí para arrumar pH, enfim. Hidróxido de lítio. O hidróxido de lítio acho que é usado naqueles, se eu não me engano, o hidróxido de lítio é usado em medicamentos para depressão, é o carbonato de lítio, né? Mas tem através do hidróxido de lítio. E temos
hidróxido de cálcio também, muito usado para corrigir pH de solo. Enfim. Bases fracas, pessoal. As demais. Percebe que a regra ficou fácil? Todas as demais que não tiverem no grupo 1 e no grupo 2 são bases fracas, que tem menos de 5% de dissociação. Então, hidróxido de amônio, de novo, hidróxido de zinco, hidróxido de chumbo, hidróxido de... Aqui o hidróxido de cobre 1, hidróxido de cobre 3. Tá, pessoal? Todas as demais. Tá? Crava. Bases fortes, grupo 1 e 2. Bases fracas, o resto. E é tranquilo. Tá? É bom quando aparece uma regra fácil, né, pessoal? Tem que compensar as outras. Bom, agora começamos a entrar um pouquinho mais em outra regrinha muito importante na química, né? E no trabalho de vocês aí, nos laboratórios da vida aí. As bases classificadas quanto à solubilidade em água. Tá? Também não tem muito mistério. Solúveis, grupo 1, todo grupo 1 da tabela periódica, né? Grupos alcalinos, né? Mais o NH4OH, né? A base que eu citei ali, que ela é importante. São bases formadas com os metais lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. O grupo 1. Tá? Pouco solúveis. O grupo 2. Bases formadas com os metais berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Tá? Praticamente solúvel, as demais. O que não tiver no grupo 1, junto com o hidróxido de amônio, e no grupo 2, é insolúvel. A apostila de vocês, ela fala aqui que o hidróxido de magnésio, né? O hidróxido de magnésio, a base formada com magnésio, está como pouco solúvel, exceto, né? Tira ela daqui e põe para cá. Alguns autores fazem isso. Eu cada vez vejo menos esse tipo de coisa. Tá? Então eu já deixei para vocês uma atualização, né? E que está valendo é esse slide. Tá? Depois eu vou corrigir na tabela. Tá? Então vocês desconsiderem na apostila que o hidróxido de magnésio, a base formada por Mg ou H2, como insolúvel. Ela é pouco solúvel. Tá, galera? E o exemplinho que eu trago aqui, ó. Um exemplinho de uma base pouco solúvel, né? É uma base com o bário, é o hidróxido de bário, né? Em solução aquosa ele é um pó, né? Se coloca, existe uma dissociação, a gente consegue ver aqui, ó, né? O bário vira um cátion, libera 2OH, e aí um pouco não dissolve, vai para o fundo, chama-se corpo de fundo. Então, caracterizando que o hidróxido de bário é uma base pouco solúvel, ela tem metal, né? O bário é o grupo 2. Tá, pessoal? Vamos lá. Nomenclatura. Começa com um grau de dificuldade pequena. Depois aumenta um pouco, mas não é muito. Tá? Nomenclatura. Bases com o NOx fixo. São as bases que têm são as bases formadas por metais que tenham o NOx fixo. A nomenclatura é essa: hidróxido mais o nome do metal, hidróxido de tal, hidróxido de lítio, hidróxido de sódio. Tá? Vamos ver. NOx 1, pessoal. É sabido que o grupo 1 é NOx 1.
Até o hidrogênio, só que o hidrogênio não entra nas bases, né? Ele deveria ficar de fora aqui, mas tudo bem. 1. Quem mais tem NOx 1? Né? A prata. Na tabela. NOx 2. NOx fixo 2. Quem tem? Aí sim, todo o grupo 2, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio, grupo 2. Mais o zinco, é grupo 2. NOx 2. Tá? E NOx 3, pessoal, fixo, eu trouxe o alumínio. Então, para efeitos de estudo, né, a gente crava NOx 1, 2 e a escadinha 1, 2, 3. Perceberam a regrinha? NOx 1, NOx 2, NOx 1, 2, 3. Tá, pessoal? Percebam que tem elementos aí que eu destaquei que eu não falei neles. Né? Vou ficar para o próximo slide. Na tabela periódica, existem outros elementos que estão borrados aí que tem outros, tem NOx, tem 3 números de NOx, né? Tem três variações, até uns 4. Né? Deixei de fora porque o que nos importa neste momento para o curso são esses elementos que estão na tabela periódica. Tá, pessoal? NOx fixo, grupo 1, grupo 2 e a escadinha 1, 2, 3. Tá? Vocês vão ver agora. Então vamos lá. Bases com NOx fixo. Hidróxido mais o nome do metal. Ainda faltou um Dzinho ali, né? Hidróxido, D. Aqui tem que ter um D no metal. Grupo 1. Vamos lá. Eu sempre friso para vocês aqui essa regra para vocês. Isso vem desde lá da ligação química, do número de oxidação, né? Do NOx, para vocês terem essa construção de conhecimentos, né, na química, porque cada vez ela vai se escorando cada vez mais uma na outra, né? Então, eu abri o exemplo aqui do lítio. O lítio é mais 1, né? Tá no grupo 1 da tabela. O oxidrilo é menos 1. O nome, né, juntou, mais 1 com menos 1, juntou hidróxido de lítio. Hidróxido de sódio. Hidróxido de potássio. Tá? Hidróxido, o nome do metal. Tá, pessoal? Tranquilo. 2, NOx fixo mais 2. Vamos lá. Berílio mais 2. Grupo 2 da tabela. Então ele precisa de 2 oxidrilas, porque a oxidrila é menos 1. Então eu coloco 2. Ele precisa de 2. Para dar o hidróxido de berílio. Aí eu simplifico, né? Mg, OH2, hidróxido de magnésio. Não tem mistério, pessoal. Continua, vai repetindo. Todos do grupo 2. Tá? Hidróxido de cálcio. Tá? Tranquilo? Aqui é fácil, né? Atenção! Nós vamos falar agora das bases com o NOx variável. Eu destaquei, né, já tirei até tirei da tabela aquelas com NOx fixo, né, para não poluir, para vocês olharem para os elementos que tem NOx variável, que eu trouxe para vocês. Né, que são os elementos que mais são abordados, né, em estudos do nosso nível, né, de nível técnico, e são os mais importantes. Pessoal, esses elementos têm 2 NOx cada um. Vamos lá. NOx mais 1 e mais 2. O rosa, o cobre e o mercúrio. NOx mais 1 e mais 3. O mesmo trouxe o ouro, né? O ouro é um elemento importante, muito importante. Tá? NOx mais 2 e mais 3. Aliás, o ouro é 1 e 3,
NOx mais 2 e mais 3. Essa galerinha aqui, ó. Cromo, ferro, cobalto e níquel. NOx 2 mais 2 e mais 4. O titânio, o estanho e o chumbo. Tá? Esses são os elementos que eu trouxe para vocês. Agora, sabido disso, né, desses valores, nós vamos lá construir as nomenclaturas. Aspas que são duas. Né, duas maneiras de fazê-lo. Primeiro, utilizando os números romanos. Fica hidróxido de nome do metal mais o seu NOx. Vamos lá. Trouxe o exemplo com o metal cobre. CuOH. CuOH. Esse é o hidróxido de cobre 1. Lembrem que o cobre tem NOx mais 1 e mais 2. Quem é outro? Então, se ele tem NOx 2, né, ele precisa de duas oxidrilas. É o hidróxido de cobre 2. Tá tranquilo? O ouro é 1 e 3. Né? Olha lá o ouro. NOx do ouro 1 e 3. O ouro. Hidróxido de ouro 1. Né? NOx 1. E também o outro é o hidróxido de ouro 3. Se o cátion tem carga 3, ele precisa 3 oxidrilas. Então, hidróxido de ouro 3. Tá? Vamos de novo, vamos em frente. Aqui eu vou devagar porque aqui é importante. Ferro. O ferro é mais 2 e mais 3. Um hidróxido muito importante, pessoal, esse hidróxido de ferro. Ele é bem recorrente na natureza. Né? Hidróxido de ferro 2. Né? Se ele é 2, ele precisa de 2 aqui. E hidróxido de ferro 3. Se ele é 3 aqui, ele precisa de 3 aqui. Tá? Percebam? Ele é 2 e é 3. Não está marcado aqui. Sim, não está marcado aqui. Mas da outra, a gente sabe que o ferro é NOx 2 e 3. Tá? Tá? Chumbo. Hidróxido de chumbo 2. A gente sabe que o chumbo é 2 e 4. Né? Se ele é 2, precisa de 2 aqui. 2 oxidrilas. Hidróxido de chumbo 4. Se o chumbo aqui é 4, precisa de 4 aqui. Hidróxido de chumbo 4. Tá, pessoal? É uma maneira de nomear bases com NOx variável. Como eu disse, são duas possibilidades. Temos outra que fazer, que é um pouco mais complexa, mas nem tanto. Utilizando sufixos ico e oso. Ah, de novo ele, sim, de novo. Né? Mas aí eu penso que seja menos complexo que da outra vez que a gente teve lidando com eles nos ácidos, né, pessoal? Aqui. Fica assim, hidróxido, aí sim, não tem o D, metal, mais o sufixo. Só que esse sufixo, ele vai variar. Se for NOx, o NOx menor é oso. E se for NOx maior, se for NOx menor é oso, se for NOx maior é ico. Tá? Então vamos lá. Os mesmos exemplos que eu botei para vocês lá. Né? Na primeira abordagem da nomenclatura. O CuOH, que lá era o hidróxido de cobre 1. Né? Lembra que o cobre tem NOx mais 1 e mais 2. Aqui ele virou hidróxido cuproso. Né? Porque ele vai entrar aqui, ó. Oso. O hidróxido de cobre 2 é o NOx maior. Ele vai entrar aqui, ó. Hidróxido cúprico. Tá, pessoal? Cobre tranquilo, né? Agora é cupros, né? Do grego. A química tem dessas, né, pessoal? Eles gostam do grego não, do latim. Né?
Então eles vão continuar usando essas denominações. O ouro. O ouro é 1 e 3, de novo. A primeira vai entrar aqui, ó, hidróxido metal, NOx menor oso. Só que o ouro, pessoal, na tabela é AU ali, né? Então não vai ficar hidróxido ouroso. É auroso, de aurus, né? Então, hidróxido auroso. NOx menor. E o NOx maior, que vai entrar aqui, hidróxido aqui, hidróxido áurico. Áurico, né, pessoal? NOx mais 1, inoxidrila, NOx mais 3, hidroxidrilas, hidróxido áurico. Vamos para o ferro. Ferro é tranquilo. Ferros. Hidróxido ferroso, né? Pro NOx mais 2. Uma dica também, né, pessoal? Vocês podem olhar para o número de oxidrila, né? Se aqui é 2, aqui é 2, aqui tem que ser 2 também. Né? Quando eu dou a fórmula para vocês e peço o nome, tu olha para cá. Desses metais que tem o NOx variável, né? Então, hidróxido ferroso e o hidróxido férrico, né? Ele entra com um NOx maior férrico. Olha, pessoal, isso aqui tem uma cor de tijolo, né? vermelhão de tijolo aqui. Chumbo 2 e 4. Esse PB no chumbo ali, ele é plumbus, né? Então, por isso que é PB na tabela lá, não é CH de chumbo. Né? Então, NOx 2 e 4, NOx menor é oso, plumboso. O NOx maior, plúmbico. Plúmbico. E assim vocês vão dispondo em todos os NOx variáveis que a gente tem, que eu trouxe para vocês. Tá, galera? Tranquilo? Esse não doeu muito, né? Esse é um pouco mais... Tirando essa parte dessas palavras em latim aí, o resto eu acho que vai. Tá, galera? Estamos chegando ao fim. Um resumão aí para fechar. Então, resumo. O que tem de base? Base tem o H no final da fórmula, né? É isso que... Da fórmula molecular. Não molecular não. Da fórmula, porque não é molecular a estrutura. E tem o H no final da fórmula. Denota a base. Quando for inorgânica, uma função inorgânica, né, pessoal? Função orgânica não é maior o troço. São substâncias iônicas, né? Porque é metal ligado a não metal. É metal ligado a não metal, tá? Então são substâncias iônicas. Sofrem dissociação, né? Elas se dissociam. E formam soluções eletrolíticas, né? Então, uma solução de uma base, ela conduz a eletricidade. Justamente por essa separação de cargas aí acontece uma passagem de corrente elétrica. Tem o pH alto, né, pessoal? Maior que 7. De 7,1 até 14 é pH básico. E o sabor adstringente. Quem já ouviu falar nessa palavra? Sabor adstringente. A gente sente esse sabor, mas nunca deu nome para ele, né? É o sabor da banana um pouco verde. É o sabor do caqui. Caqui. Eu praticamente detesto caqui, né? Nunca provei uma vez só, nunca mais. E o caju também eu comi uma vez, a polpa do caju, né? O pessoal come muito a castanha, mas a polpa tem suco e coisa, também tem saborzinho assim. Dizem que é o sabor que tu faz assim, ó. Não tem como mostrar pra vocês. É o sabor daqui que tu dá traz a boca pro fundo assim. Que pena que não dá pra mostrar. Se fosse uma aula presencial, eu mostrava a cara que eu tô fazendo. Mas esse sabor é o sabor adstringente.
A palavra astringente eu ouvia muito em soluções para tratamento de acne, de espinha. Não sei o que é. Mas enfim. E as bases neutralizam ácidos. Né? Então é o contrário da... Se você tiver um derramamento de ácido num caminhão, numa coisa lá, tá fazendo um impacto ambiental, você vai jogar... a equipe de segurança, lá, o CIPA, lá, vai jogar base, né, em cima desse ácido. E temos a nomenclatura segundo o NOx, né, das formas que a gente viu. Tá, pessoal? Então aqui a gente encerra a parte de bases. Tá? Bons estudos a todos.